Foi, valendo, Tá lá, tá gravando. valendo. É, é difícil falar, a gente vai cortar um monte de coisa depois, né? Mas então tudo Vai bem. cortar? Não vai cortar, vai ser tudo orgânico. O que é engraçado é como tudo que nasce a partir disso, né? Então, assim, era uma reunião para troca de ideias ou para um trabalho, e de repente a gente vê possibilidades e vai em cima disso para criar algo novo. E é impressionante como a gente cai nessa trava, né? Nessa trava que é o que nos impede do que a gente poderia de fazer, porque a gente tem algumas crenças. Então, como que eu estou diante da câmera, uma coisa que quando a gente fala de sustentação já vai ser impossível, né? Porque eu não vou sustentar estar todos os dias que eu for gravar no mesmo lugar, com a mesma iluminação, com uma roupa talvez adequada. Às vezes eu vou estar, por exemplo, hoje que eu estou de roupa de academia, porque no dia é o que eu me propus a fazer. Então, assim, nunca vai ser um dia de cabelo solto, um dia de cabelo preso, um dia com maquiagem, um dia não. E como a gente se trava por querer estar na perfeição para passar aquele tema. Justo. E eu acho que é daí que nasce um pouco isso que a gente está fazendo nesse exato momento, para quem estiver assistindo. Porque a gente, de fato, começou numa ideia sua, os créditos todos a ti, de uma conversa que a gente estava tendo e que a gente sabia que isso podia ser interessante e pode ser interessante para outras pessoas. Então, tu sugeriu isso é um formato interessante. A gente estava falando, né, contextualizando para quem está assistindo, a gente estava falando de formatos de conteúdo. Tu falou que essa conversa que nós estávamos tendo era um formato interessante de conteúdo, e a gente rapidamente, ao invés de colocar um monte de barreira, de gravar local, se arrumar, a gente falou, bom, por que a gente não grava então? Vamos Sim, começar a gravar. E aí daí que nasce esse nosso formato novo de conteúdo. né? E é engraçado que nasceu justamente de, primeiro, um pedido de, né, assim, o que que a gente pode fazer para ampliar e escalar um pouco esse negócio, que hoje é de uma estrutura mais física, e como que eu faço para levar isso para mais pessoas? Ah, o que que te trava, né? E aí a gente falando sobre isso, de repente você vindo com algumas dicas e de repente eu vejo vendo você como especialista da área também, falando assim, tá, e você? Porque como você não mostra como é na prática essa comunicação? Porque até eu quando procuro isso, que eu quero ir, por exemplo, para uma pegada mais do digital e de outras áreas, existe muito, monte uma estrutura, faça uma estrutura bonitinha no Instagram, bonitinha no LinkedIn, e efetivamente, como que eu faço isso chegar, essa contribuição chegar nas outras pessoas? E às vezes a gente trava justamente por causa de tudo isso. Né? Ou seja, eu ter uma estrutura e eu não vou conseguir levar isso para frente, porque toda hora eu estou travada naquele perfeccionismo. E aí eu até perguntei assim, então, por que que você não leva isso, né? Gestão na prática, né? E aí depois a gente complementou, né? Gestão na prática, como não morrer na praia? Porque muita gente morre na praia, faz o curso, fala que vai gravar, não mantém a consistência. E a consistência, ela é justamente porque a gente coloca um monte de empecilhos na hora de fazer isso. E aí eu falei, né? Eu falei assim, por que que você não cria, né, esse quadro, né? Gestão na prática, porque tudo que você está falando aqui é diferente do tudo que muitas pessoas falam, e muitas pessoas travam porque não ficam com aquele checklist padrão que, na realidade, não vai gerar um movimento, vai travar muito mais, né? Então, o que surgiu de uma troca, surgiu um quadro, e esse quadro é a primeira experiência que a gente está fazendo agora. E aí, Pedro, já começo perguntando para você, porque você está com alguns projetos estão nascendo, esses projetos que nascem não é um filho novo, mas já com uma expertise grande ali de outros trabalhos que você fez. Então, como que é para você poder estar aqui falando um pouco sobre o que funciona e o que só nos trava? Boa. Eu quero começar, Carla, seguindo exatamente o que a gente estava conversando, e que se tiver algo que... Tomara que bastante gente assista esse nosso primeiro episódio. Se tiver algo que eu quero trazer de valioso para essas pessoas, é exatamente o que eu estava conversando contigo, e que a gente já falou sobre outros projetos também. E é super complementar a sua fala de agora, na verdade, que é, sempre que a gente vai começar alguma coisa, qualquer coisa, aqui a gente está falando de um projeto,
mas eu acredito que isso funcione para qualquer coisa. A gente começa a idealizar um negócio de um tamanho já que tomara que chegue. Só que, até chegar lá, tem um primeiro passo. E esse primeiro passo, ele é muito mais simples de se começar, e aqui o que a gente está fazendo é justamente a prova disso. Tu não precisa da melhor luz, tu não precisa do melhor microfone, tu não precisa da melhor câmera. E assim é para qualquer projeto. Tu não precisa começar com a melhor estrutura para nada. O mais importante é tu estar disposto a fazer o que precisa ser feito todos os dias. A constância, ela com certeza vai ganhar da intensidade. É muito melhor que tu faça todos os dias por 5 anos do que tu fazer numa intensidade anormal por 3 meses, entende? Então aqui é justamente o que a gente está fazendo. E exemplificando deste filho que tu citou, que está nascendo agora, que é um projeto novo, e aí que vai entrar um pouco dessa parte do gestão na prática, gestão na real, perdão, ainda é novo para mim, do gestão na real, que é, eu idealizei algumas coisas antes de ir para algumas coisas que um monte de gente acha que para começar, pô, precisa investir em mídia, precisa ter o melhor perfil do Instagram, precisa ter a melhor identidade visual, precisa ter o melhor produto, já precisa estar precificado, tem que saber todos os concorrentes. A única coisa que eu fui pensar é como que eu posso construir audiência para vender esse produto. Foi a primeira coisa que eu visualizei. Tá, eu preciso de audiência para vender isso que eu quero vender. Como é que eu faço para fazer isso? Eu não fui atrás de nada. Eu fui atrás de qual que é o jeito mais rápido, mais barato, mais ágil de eu conseguir audiência. Assim que eu tive essa resposta, aí sim eu dei a volta, aí eu comecei a pensar em abertura de empresa, que foi o que a gente fez hoje. A gente deu a entrada no CNPJ. Aí, após a abertura do CNPJ, criar perfil no Instagram, pensar na identidade visual, até que isso tudo rode. O primeiro passo foi, tá, como é que eu vou encontrar as pessoas que vão comprar o meu produto? Mas entende que é justamente isso que é o valioso, é não travar em coisas que num primeiro momento não são fundamentos para o teu projeto sair do zero. Tu não precisa da identidade perfeita, tu não precisa ter um perfil do Instagram cheio de gente. Existem coisas que são mais fundamentais para fazer o teu projeto sair do zero, no dia zero, do dia zero para o dia um, do que pensar na estrutura toda. Então, e é justamente daí que nasce esse nosso projeto, da gente estar assim, de cara limpa. Eu estava trabalhando o dia inteiro, então provavelmente estou com a cara de cansado, estou vendo que meu cabelo está bem bagunçado, mas é isso, a ideia era essa, e se tem alguma coisa de valioso para passar para o pessoal do meu lado, é isso, e tomara que dê certo. Sim, e aí é muito interessante, né, porque você fala também da visão do expert, né, então você fala desse seu movimento, mas você fala também de uma outra parte que é necessária para que seja o projeto caminhe, que é a parte do expert, no caso, que pode ser eu, e que o desafio também foi quando eu virei e falei assim, também pode ser você, nesse movimento aqui de mostrar na real como é, porque o que é vendido realmente é algo fácil, que é a estruturação, que é essa parte do como fazer, mas até a ação de fazer do expert, a disponibilidade é outra coisa. Tanto que quando a gente foi fazer a provocação, na hora que você trouxe qual que era o meu papel, existe uma trava, às vezes tem uma trava, e aí qual que é essa trava? Muitas vezes essa trava é, será que eu vou vou sustentar semanalmente o exemplo de alguns posts na semana, alguns vídeos na semana, para que eu comece a trazer essa audiência para cá. E aí, quando eu joguei essa pergunta para ti, a gente percebeu que tinham coisas da estrutura que para nós também eram importantes, como a constância de gravar e ter um feed bonitinho, harmônico, ou seja, um depende totalmente de uma pessoa que vai fazer, e a gravação depende da gente mais ou menos, porque a gente vai gravar se a gente conseguir ultrapassar algumas travas. Então, por que que eu não gravo? Quando a gente
trouxe, vamos fazer agora, vamos gravar dessa forma, tanto para eu gravar quanto para você, talvez isoladamente, fosse um desafio. E é esse o benefício da gente conhecer nosso perfil. Porque quando a gente conhece como a gente funciona, algumas pessoas têm essa habilidade natural de entrar, gravar, e algumas pessoas têm isso. Mas e as pessoas que também têm coisas interessantes, coisas importantes para passar, um conhecimento que realmente traga um diferencial, mas não existe isso. Como que eu ultrapasso esse bloqueio? Nos conhecendo um pouco. Então, eu sei que talvez fazer isso sozinho, como uma selfie, vai ser algo desafiador para mim. Algo num tom de conversa e dessa troca, talvez seja muito mais fluida. Então, uma das coisas que a gente também concluiu aqui é que essa estratégia, talvez compartilhada, seja a estratégia que a gente consiga alcançar aquela consistência. Porque não adiantava a gente ficar falando, não, eu vou colocar na minha agenda, semanalmente eu vou fazer. A gente sabe que não é isso. É por isso que a gente fala, né, não morrer na praia, porque a gente sabe que isso provavelmente é uma questão de muita gente, que é o que a gente chama de procrastinar, e às vezes é no sentido da gente não conhecer muito o nosso perfil e se cobrar ter um perfil e um funcionamento diferente do nosso, que são pessoas que automaticamente se sentem naturalmente bem em ficar gravando um vídeo de si mesmo. Nem todo mundo tem isso. E quem não tem, fica parado, não anda, fica travado. Então, entender como que é a estratégia. Hoje, o que a gente trouxe aqui é que, olha que interessante, uma troca veio numa possibilidade de você trazer esse conhecimento para cá, nesse formato que funciona para você, e também meu, à medida que a gente troca, eu falo um pouco sobre isso, né, sobre esse acompanhamento. Então, é muito mais a estratégia que eu uso para fazer aquilo, né, porque muitas vezes a gente vai até em cursos convencionais, existe um formato de fazer que não adianta, ele não funciona para todo mundo. E aí o que acontece? As pessoas saem de lá frustradas e se achando pouco resilientes ou tendo o sentimento de que são pessoas procrastinadoras, quando na realidade o que acontece ali é que eu só não estava sendo considerado ali o meu formato de trabalho, que ele é totalmente diferente. Né? E isso faz todo sentido, porque a gente poderia estar hoje tendo feito aquela reunião, não analisado essa estratégia, não analisado essa possibilidade, que foi a pergunta, que às vezes que gera reflexão, que é, por que você trava? Por que a gente trava nesse contexto? E como que a gente ultrapassa essa onda, não morrer na praia? Então, como que a gente ultrapassa isso? E nós achamos juntos esse formato. Né? E a gente espera que esse formato seja um formato que atenda muitas outras pessoas e que ele seja o começo de muitos. Boa. E muito bem observado, né? Tu conseguiu, nos conhecendo, tu conseguiu bolar uma ideia, um formato em que a gente quebre essas barreiras e alcance esse básico fundamental que é, muito provavelmente, que a gente vai conseguir, que é uma constância, pô. Na forma como tu leu a situação, e isso daí também entra aí como um aprendizado para quem estiver vendo, que entenda quais são. Aqui a gente está relatando o que era um problema para a gente, um formato que a gente não estava conseguindo alcançar e que a Carla conseguiu visualizar uma forma de ultrapassar essa barreira. Então, para a pessoa que estiver assistindo, entenda qual que é a dificuldade que você está vendo e uma forma, talvez não tão convencional, só que a gente não tem a menor ideia se esse formato de conteúdo é interessante, se isso vai funcionar para o público, mas a gente sabe que pelo menos para a gente isso vai. Então, a gente quebrando essa barreira, a gente entende que nascerão outras barreiras a serem quebradas. Agora a gente está olhando para essa. Então, é a mesma coisa que eu consigo pensar para quem tiver procrastinando, para quem estiver travado em alguma ação. Pense de alguma forma, às vezes não é tão convencional, conversa com alguém que te conheça, conversa com algum possível sócio ou alguma possível sócia e vejam alguma forma de burlar isso. Às vezes não é da forma mais tradicional, mas o importante é tu conseguir chegar do outro lado. Sim, e é algo que às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa perfeita e pronta. E não é, isso pode ser uma construção. Inclusive, quando a gente olha outras pessoas, antes de eu chegar naquele movimento, eu tive que dar esse primeiro passo. Então, provavelmente teremos muitas ondas a ser ultrapassadas, e isso que eu acho que é o legal, porque o que eu percebo muitas vezes são as pessoas que travam um pouco e veem essa dificuldade
porque às vezes tem uma receita pronta, né? Então eu vou comprar essa receita pronta e às vezes aquilo não é minha forma de comunicar, não é minha forma de vender, não é uma linguagem que eu acho adequada para o meu cliente e às vezes a gente trava, por quê? Porque nesse formato não funciona, né? Então, essa possibilidade de conhecer, conversar e trocar até nesse espaço, dá essa possibilidade da gente descobrir, né, desvendar e explorar outros formatos. Boa. E também, ainda complementando a tua fala, tem gente que vê lá a receita pronta e pelo fato da receita já estar pronta, a pessoa está olhando um problema que está 5 ondas para frente. Só que ela não entendeu que ela tem que primeiro conseguir consistentemente passar da onda 1. Depois que ela passar da onda 1, ela tem a onda 2. Só que é isso, a ansiedade, essa gana de querer chegar logo, de ter a receita pronta. A pessoa está olhando lá na última, ela cria um monte de problema que não precisa ser criado e não dá esse primeiro passo. Então, e se pudesse ter que fique algo de valioso desse episódio, para mim seria isso. Entenda que olhe para, principalmente se você está começando, olha para a primeira onda que tu tem que quebrar. Olha para a primeira barreira que tu tem que quebrar e no meio do caminho eu garanto que você vai descobrir como passar da segunda, da terceira, da quarta e da quinta. Mas não deixe que o medo da quinta te trave de passar da primeira. Sim, e parcerias. Às vezes vai ser com parcerias, às vezes vai ser com uma troca, não necessariamente vai ser sozinho, né? E não parar ali, né? Não consigo, não sou resiliente ou vou procrastinar. É impressionante como virou tipo um rótulo, né? Então, eu acho que esse é o recado, isso é autêntico, porque isso gera mais até uma fluidez para a gente conseguir fazer as coisas, porque outra coisa da sustentabilidade tem a ver com, eu não consigo seguir com o formato durante muito tempo sem me ver nesse formato. Então, eu acho que os grandes segredos, talvez, de sucesso que são sustentáveis são dessas pessoas que elas conseguem serem elas ao longo de toda essa jornada. A gente muda, mas independente disso, a gente já começa com algo que é natural e não script pronto, né? Isso dá possibilidade também para que as outras pessoas possam ver que há uma possibilidade na característica singular de cada um. Então, eu acho que uma das mensagens também é sobre isso, né? Sobre a particularidade de cada um. E é isso. Mas eu vou deixar aqui na descrição os nossos Instagrams. Esse vídeo é para estar sendo compartilhado no nosso canal, então siga a gente aí, ative as notificações e se em algum momento, na verdade, se não, quando isso aqui tiver um monte de gente assistindo, vocês vão ver que tudo que é grande se começa simplesmente da primeira ação. Aí vocês vão ver que vai fazer mais sentido ainda esse nosso bate-papo. Total. Isso aí, Pedro. Fechou.